Sejam bem-vindos a mais um Sindicato dos Escritores especial de aniversário. Hoje eu estou aqui celebrando 2 anos desse podcast com os meus amigos Tots. Olá. E João. E aí, pessoal? E agora aqui, deixa eu tirar esse traje ridículo aqui. Pra quem tá acompanhando em vídeo, pra quem tá acompanhando áudio, eu tava com um traje diferente. Só isso. O que muda é a diferença. E estamos aqui hoje nessa data especial para falar um pouco sobre essa nossa trajetória, essa nossa jornada de escrita, né? Ao longo de 2 anos gravados, né? Pois eu acho que se a gente for contar o tempo que a gente fica se desafiando, já deu 3 aqui, né? Com a minha participação, né? Porque daí o João falar, não, o antigo sindicato já tem mais de 10 anos. Né, que o João é aquele velhinho, o João é aquela personificação do meme dos Simpsons, né? Velhinho grita com a nuvem. Ei! Né? Old man, yes, claro, não, porque eu estou aqui desde o começo. Não, mas antes não era, antes era uma sociedade. A sociedade evoluiu para sociedade. o sindicato, organizou-se e virou um sindicato. O sindicato para resolver os problemas da sociedade, né? Ou menos dos escritores, né? Um passo de cada vez. Vamos com calma. Aí esses novatos aí, ó, já querem. Não, a gente já quer revolução, né? Mas eu estou de preto aqui. Mas quem está querendo revoluções é meu amigo Tots, que está de vermelho hoje, né, Tots? Nessa data especial. A caráter. Não confirmo e não nego nada. Mas então, muito bem, nesses 2 anos nós temos aqui alguns dados bem bacanas para estar compartilhando. O primeiro deles é que nós já tivemos 129 contos escritos, ou seja, 43 contos cada um desse digníssimo sindicato. Já lemos 22 contos de outros autores, das mais diversas nacionalidades, gêneros e temas. Já lemos 4 livros que foram debatidos aqui em Clubes do Livro. Tivemos 6 pausas para o café, por ser um quadro mais recente. Uma delas sendo ao vivo e a cores, conosco todos juntos. E ao todo, desses 129 contos que escrevemos, nós escrevemos aproximadamente 104 mil palavras. O que num documento do Word dá 364 páginas. Eu achei que ia ser Como mais, dizem, cara. dá um livro, né? Dá um livro. Não dá mais porque o João não escreve contos longos, daí curta um pouco. Brincadeira. Mas. Qualidade em cima de quantidade, Otávio. Olha o papinho. Eu falo mais com menos. Mas esses são os nossos dados gerais, assim, coletados, o Data Sindicato 2022. O Tots falou que achava que ia ser mais, mas eu acho que já, assim, 104 mil palavras, se você considera que um romance tem que ter no mínimo 80 mil, é um romance e pouquinho. Somos extra românticos, então. Eu não sabia que o corte para romance era esse. Seu nome, assim, os editais de romance que eu participei já... Participei não, que eu vi, porque eu nunca participei de nenhum. 80 mil palavras... Discorda. 80 mil palavras no mínimo. A piada foi boa, João. Muito bom, mas a gente também tem o Datafolha TOTS aqui, com dados. Diga-nos, TOTS. Temos um ranking aqui que eu achei interessante as pessoas saberem quais são os episódios mais ouvidos. Começa pelo último, então. Porque o primeiro lugar é muito fácil. Não, mas então não era melhor começar pelo primeiro? Vocês que mandam. Aqui não tem regra. Eu acho melhor começar pelo 10º. Number 10. Top 10, Aí você cria a expectativa. Como é que se diz a palavra? Olha, mas para um ouvinte bom de memória, o primeiro lugar do ano passado continua sendo o primeiro lugar desse ano. Eu não lembro qual é o primeiro lugar, mas... Viu só? Um ouvinte de boa memória.
O 10º colocado, curiosamente, não é um desafio. É um dos episódios especiais que a gente fez, Hum. que foi o episódio de inspirações. Olha só. Isso é legal. Que, por É, acaso... muita, Hum, Esse não é muita respiração nesse episódio, né? não foi esse o 1 ano de aniversário? não. Tinha Não. falado das inspirações de um Foi ano. só um tema livre ali, um tema que a gente quis debater. No feed ele, por acaso, tá erroneamente nomeado como desafio número 15, mas Uhum. ele não é exatamente um desafio. Foi o primeiro episódio especial que a gente fez e foi um dos primeiros episódios da segunda temporada. Uhum. Foi... Foi meio ali entre pautas, né? Entre desafios, a gente ainda não tinha os quadros na época, acho que a gente só tinha talvez o Clube do Conto. E Uhum. acabou. Porque o Clube Que do tal? Conto veio mais ou menos pelo sindicato de Desafio 12, por aí. No segundo ano. No segundo ano de sindicato a gente começou o Clube do Conto. Foi. E aí. Segundo ano não, segunda temporada, né? Porque a gente tem uma temporada quebradinha, né, do ano. Sim. E Não aí sei, eu foi tô- um episódio inspirado para nós. Eu acho engraçado às vezes voltar nessas... Olhar a descrição desses episódios antigos, porque tem as coisas que a gente fala na descrição e lembrar mais ou menos. E é tipo nesse da inspiração. Futebol, escola, signos, Harry Potter, fanfic, RPG, Sandman, motivação, Murilo Rubião, novembro de 63, o que deu pra fazer em matéria de história de amor, Evangelion, Knights of Sidonia, Death Note, A Metamorfose, Final Fantasy. Ecléticos, no uma mínimo, no salada, mínimo. uma miscelânea de assuntos. No mínimo, ecléticos, no mínimo. Interessante. E Enfim, qual é o número 9? o número 9 é um episódio que tem um trocadilho no nome. No começo nós fazíamos mais A episódios Sindicato assim. dos Trocadilhos? Ah, o começo é glorioso, cara. Aquelas capas do Otávio são incríveis. Sim, os episódios da primeira temporada têm nomes muito bons. Esse aqui, né, é um remanescente e é um nome que depois virou um quadro no nosso por alguns episódios, que é o Carol com Kafka. Porra, da época do Big Brother ainda, então. Do Big Brother o quê? Dois Foi. Big Brother? Três agora. Né? Esse a gente inventou. Eu posso dizer a data, ele foi publicado em 27 de março de 2021. E ele é a origem não oficial do Pausa pro Café. É. Porque o Carol com Kafka veio a se tornar o Pausa pro Café. Mas no começo ele era mais idiota, vou ser bem sincero. A gente só pegava os assuntos cancelados, polêmicos. Eu acho até que o primeiro não era nem com a Carol com K, era do navio que tinha ficado. Que tava trancando o canal lá. O navio que encalhou no canal lá de Suez, acho que era. Eu lembro que a gente ficou uma meia hora falando da carretinha que tava tentando desencalhar o navio. Nesse episódio? Acho que era nesse, do Carol com Kafka. Ah, eu acho que não, cara. Nesse aqui, pelo menos pela descrição, tá. Deixa eu ver. Kafka, Cidadão de Bem, Vacina, Coragem, o Cão Covarde, Stanley Parable, Pateta, Sócrates, Rasputin, Vampiros, American Gods, Male Gaze, Vamp. Aí o segmento Carol com Kafka, que estreou aqui, era o Snyder Cut. E no off-topic teve Horizon Zero Dawn, Neon Genesis Evangelion, Yakuza Kiwami, Mission Hill, Awkward Zombies e memes do Speed Racer. Então... Caralho, a gente Então, foi então, muito longe, bom, hein? eu vou ressaltar. Na verdade a gente já tinha o off-topic, né? Que era pela nossa vontade de falar de coisas que não eram só sobre os desafios. Daí meio tanto que o off-topic, o Carol com Kafka virou o Pausa pro Café. Foi. E eu só queria ver aqui qual era o desafio desse episódio do Carol com Kafka. Era alguma coisa sobre metamorfose, tenho quase certeza. Escreva Não é... uma história em que o personagem principal descobre algo novo sobre si ao acordar. Esse algo novo é consequência do dia anterior. Esse aí foi o que eu escrevi, um conto que eu gosto muito, que é o Dudu e o Celtinha. Eu não consigo Eu lembro desse. agora. Tu lembra desse? O Dudu era aquele que ele vira jacaré, que ele acorda, ele e Ah, a esposa dele. sim, que ele vai tomar vacina e vira um jacaré, sim. Que a esposa dele dá a vacina dele na marra, né? Ele tava bêbado depois de ir pro futebol com os amigos, churrasco, algo assim. Uhum.
O do Otávio, esse aqui a gente não colocava título, então é mais difícil lembrar. Mas o meu é do Sócrates. É o cara na Esse praça eu lembro. pública. E o do Esse Ju. Eu não do lembro João de desse. uma lagarta. Ó, que vira uma borboleta. Raquel. Eu. Não. Eu acho que o Talvez do o F. João era uma lagarta que vira uma borboleta, mas eles têm nomes de pessoas, se eu não me engano, né, João? Soa vagamente familiar isso. Talvez tenha É porque a sido gente esse. fez 2 episódios que tem esse tema parecido de. Agora que o Otávio falou, eu lembro que eu escrevi um sobre isso, mas eu penso que ele é tão antigo assim, gente. Ou que eu escrevi sobre uma. Eu não sei se é uma Não, lagarta, eu acho que é uma outro, cara. formiga, e que daí falam É, isso aí, tem um que eu escrevo sobre, assim, insetos, etc., que tem nome de pessoas. Mas esse texto, eu tô com o texto aqui aberto, só que não tem. Não tem título, né? Não tem título, mas aí ele entra na checklist do João, que é a descrição de um café recém-passado aqui no meio da conversa. Então tá bom, então tá bom. Qual é o 8º lugar, Totes? O 8º lugar é novamente um desafio. ah, e é um desafio que tem uma capa que eu gosto muito. É o desafio número, Nossa, bem antigo, então. é o desafio número 26, que foi publicado no dia 26 de junho de 2021, eu acho. Uhum. Que é fofoca. Ah, E- fofoca. As fofocas do Reich. Eu lembro, a capa é a galinha com a xícara de café, não é? É a galinha Isso. com xícara, exato. E Essa arte é fantástica. o muito desafio era isso, escrever uma história onde todos os diálogos sejam fofocas. E o pontos bônus era colocar ou que a verdade. Como é que era? Apresente de alguma forma a verdadeira história por trás de uma ou mais fofocas, sem que os personagens fiquem sabendo a verdade. Ou os personagens sabem a verdade, mas possuem as intenções de escondê-las. Aí nesse aqui a gente já estava escrevendo um resuminho dos textos que ajuda um pouco. Então, os contos abordam as fofocas mais quentes do Terceiro Reich, que era o meu conto. Outro, em uma cidade pequena, um painel eletrônico mostra verdades intragáveis todos os dias. Esse era o do Otávio, né? Esse é legal. E o terceiro era nos corredores da escola, os alunos comentam sobre os mais recentes ocorridos envolvendo uma professora. Professora Papaanjo! Esse foi o que eu escrevi, famoso. baseado em fatos reais. Baseado em Ó. fatos reais. Será um tema quase recorrente no sindicato, Fica aí né? pros Contos ouvintes baseados em fatos reais. ouvirem esse episódio, que eu acho que depois na discussão do meu conto, eu acho que eu explico um pouquinho o que eu fiz. Esse episódio. O fato que ocasionou a inspiração pra esse episódio. Aí já não tinha mais off-topic, né, Tots? Acho Aqui, que aí já. Tinha. Nesse episódio, por acaso, foi. A gente falou do Christian Eriksen, que era o cara lá na Euro que quase morreu. Que morreu no campo, só que foi revivido. Morreu e foi revivido. E daí isso gerou também uma conversa sobre Super Campeões e Samurai X. E no segmento do Off-Topic, que daí nessa época tava dividido, né? Off-Topic e Atualidades, a gente falou do Copa Além da Copa, que é aquele podcast muito bom, que inclusive agora é uma boa hora pra ouvir o Copa Além da Copa, porque eles estão falando sobre cada grupo da Copa e trazendo muita informação sobre a cultura e sobre a política dos países. E também falamos sobre o White Ocean Big Jacket, que é um joguinho muito bom. Sim, sim. E esse foi Olha só. o episódio da fofoca, muito bem quisto pelos ouvintes. Muito bem quisto. E o 7º lugar, Tortes, nos diga. O 7º lugar, daí nós chegamos no primeiro Clube do Conto, que foi publicado no dia 19 de março de 2021, que inclusive foi logo antes do Carol com Kafka, foi na semana anterior. E esse primeiro Clube do Conto, a estreia foi com Os Venenos, do Julio Cortázar. Olha só, seu orgulho. Que é um conto excelente. É um conto relativamente longo, né? Comparado com os outros que nós temos o Clube do Conto, mas é muito bom. Eu acho que o mais longo é o que eu li da Branca de Neve, pra falar a verdade. Ele é bem longo. Tá entre esse e o de Homelas. Esses dois foram os mais longos que eu tenho. Na verdade, memória. o do Kafka também é longuinho, né? É longuinho, né? Todo mundo gosta de trazer conto longo, né? Mas esse, o Clube do Conto foi, acho que, eu não lembro se foi uma ideia do Tots. Foi uma ideia da Lígia, né? Da Lígia, foi uma ideia do setor de ideias e departamento de ideias para quadros. RD, né, cara? RD.
E aí, a gente até no começo tinha bastante dificuldade em definir, né, o que ia fazer do quadro, mas com o tempo a gente começou a fazer as temáticas, né? Eu acho que essa primeira rodada não teve temática nenhuma, foi meio que a esmo mesmo, né? Tipo, cada um trazia um conto, né? Sim, foi isso. Foi cada um escolher um conto que gostava. Mas é bem E. legal. hum, É bem legal porque normalmente os contos que cada um traz, os outros não leram, né? Daí dá pra ter um olhar olhares bem distintos sobre a história, né? Dá uma quebra dos desafios bem interessante. Sim. E qual é o E sexto lugar? o sexto lugar é outra estreia, só que dessa vez foi a estreia do Clube do Livro, que foi A Olha só. Extinção das Abelhas, da Natália Borges Hum, Polesso. Por pressão popular. Eu acho que. Acho não, né? Das leituras que a gente fez aqui, é uma das, se não a que mais ilustra a situação atual, né? Do Uhum. Brasil e contexto com o mundo. Engraçado que o episódio das fofocas o conto do Otávio, que é aquele lá do painel, né? Que fala das Uhum. verdades para as pessoas, me lembrou muito sobre o colapsômetro da, da extinção das Hum, abelhas. Então, foi uma coisa que eu associei assim bastante. É verdade. hum. Olha só. Mas eu não tinha lido ainda. Pois é, eu quero Porque dizer que. no das fofocas eu acho que eu tinha falado. Não sei se eu tinha falado do outro livro dela. Não sei se foi no das fofocas, mas antes da Extinção das Abelhas eu tinha falado do Controle, que é o outro Uhum. livro dela, que quem sabe algum dia a gente traga aqui. Mas esse foi estreia do quadro do tipo, ok, contos não bastam, precisamos de livros. Sim. Ah, e que em breve terá mais episódios, né? Esse a gente faz mais afastado, né? Afinal é livro. Mas a gente já tem um bom planejamento que daria, acho que mais de um ano de Clube do Livro. Sim, sim, só livro. Livros não Facilmente. faltam, né? Livros Livros não não falam. faltam, né? E Ah, o quinto lugar? em quinto lugar, voltamos para os desafios e dessa vez o desafio mais recente a figurar nessa lista, porque como é meio óbvio, os episódios mais antigos costumam ter mais acessos, né? Mas é o desafio número 41, Trabalho Invisível, Olha Eu só, vi esse. esse é legal. publicado em 29 de maio desse ano. Ah, Chorume! figurando os contos, uma greve de catadores de lixo escala rapidamente, chorume. Bernardo acorda cedo para uma apresentação importante, cômodo, mas que podia se chamar chorume também, pelo protagonista. E o terceiro é, ao voltar para casa no horário de almoço, o Rodrigo se depara com uma cena inesperada. Funcionário do mês. Que também poderia ser chorume. Fica aí a tríplice, né? O tríplice chorume. Sim. Esse aí foi só escrotizando isso. Eu acho Esse que esse foi um episódio. episódio que eu fiquei bastante satisfeito em contexto de todos. Não sei se foi esse em Uhum. específico que o Tots comentou que eu gostei que todo mundo escreveu um final. Não, esse foi o do. Eu não lembro qual era a temática, mas era o que eu escrevi sobre o bolo de laranja. Esse que você falou que todo mundo fez um final que fechou bem Era sobre legalzinho. comidas, acho que o do bolo de laranja. Mas Comidas uma não era típicas. comidas típicas, isso aí. Mas Uhum. esse aí eu também gostei bastante, de todos os contos. Esse do Uhum. Trabalho Invisível. É. É interessante, porque você vem acho que nos desafios mais atuais, assim, dá pra ver uma boa diferença na qualidade dos textos, eu acho, se for comparar com os Dos primeiros. textos, da edição. Tu É, falou que no sim. começo a gente era mais criativo com os títulos, né? E as capas e tal, mas daí foi aumentando a qualidade do podcast, a gente teve que ir simplificando em outras áreas. É, sim. Aumentando quadros também, né? Então. Sim, Mas é sim. que isso do nome do título, às vezes eu fico pensando, eu fico dividido entre o que vale mais a pena, se é um título engraçado ou um título que realmente diga sobre o que é, sabe? O bom é porque, tipo, por exemplo, eu lembro que na época o Carol com Kafka a gente parou de fazer o quadro porque ia perder o sentido o título, né? Eventualmente. Sim, ele caiu em declínio contextual bem rápido, né? Aham, é. Mas é o risco, né? É o risco. E agora qual que é o. Quinto lugar Quarto, agora? quarto agora. Quarto No lugar. quarto, voltamos ao Clube do Conto, um episódio polêmico,
que foi o conto A Mensagem, da Clarice Lispector, publicado no dia 15 de Ele é junho. tão acessado assim? Clarice É, Lispector, né, meu amigo? O nome carrega bastante. Esse é o conto que eu menos gosto até hoje Do clube? do clube. Poxa, por quê? Só porque eu trouxe, né? Tá, pode falar. Não, nada contra a sua pessoa, é contra a escrita mesmo. é um conto difícil de ler Ele é um mesmo. conto Dificílimo, difícil dificílimo. e acho De que interpretar também. no final nós falamos sobre várias interpretações, né? E eu, inclusive, sobre uma que eu tive com um amigo na época do terceirão, que foi a época que eu li esse conto, que a gente simplesmente não consegue chegar num lugar de certeza, porque ele pode ser sobre muitas coisas, esse conto. Ele não é um conto ruim, mas ele me deu preguiça de ler Clarice Lispector. Isso eu digo com certeza, Eu não assim. acho que ele seja representativo da obra dela, mas também acho sobre isso. Eu sempre. Eu passei a gostar, depois de um tempo, mais desse tipo de conto do que se o conto é sem graça, porque pelo menos esse conto, tipo, gera discussão. Debate. Ele tem espaço pra você. Então ele fica mais, assim. E o mesmo acontece com vários filmes, assim. Você vai ver. Por isso que, pá, filme de super-herói, normalmente ele não tem muita graça, porque tá tudo ali. E ok, você vai ver uns efeitos bonitos. Agora, um filme que tem mais. Que tem um final aberto, que tem alguma coisa que vai te fazer pensar depois. Por mais que às vezes seja um filme que, enquanto você tá vendo. Não tá entendendo tipo, porra nenhuma. ou não tá entendendo, ou tipo, é meio chato, ou você até. Pior, às vezes você tá até ativamente não gostando de alguns aspectos, mas que depois te deixa com uma pulga atrás da orelha, assim. Te deixa com uma Eu sensação confesso incômoda. que eu não sou muito fã de finais abertos, assim. Eu prefiro saber, de fato, se algo aconteceu ou se algo não aconteceu. Aí, mais uma razão pra eu trazer de volta o meu desdém sobre Dom Casmurro. Mas falando em finais abertos, 2 anos disso já. Maluco, um fala mal da Clarice Lispector e eu outro Dom Casmurro. Querem ser É. cancelados os dois aqui. preciso ser Sim. consistente, porra, nas minhas opiniões. Mas eu gosto de finais ou de casos, contos, filmes, etc., que a gente sabe o que acontece. Então, se é pra migrar um pouco nessa direção, eu prefiro que seja algo que faça você pensar, em vez de algo que fica ambíguo ou duvidoso. Corretíssimo. Mas é que às vezes a coisa fica. Parece que fica ambígua, só que as pistas estão lá, né? Estão lá o tempo inteiro, Agora, né? o negócio ficar simplesmente aberto sem nada também não faz sentido. Você tem uma Vide falando. explicação. Mas, por exemplo, o Dom Casmurro, ele dá pistas pra suspeita, ele não dá certezas, né? Tanto que o livro já foi discutido por muitos e muitos anos e ninguém nunca, você não consegue dizer com certeza, não, ela traiu, não, ela não traiu. Por isso Então, que esse debate vai voltar no Clube do Livro do Dom Casmurro. Vem aí! Vem aí! Daí chega já lá, o vou sindicato dos 3 anos ainda não tem o Clube do Livro do A gente tem que Casmurro. fazer no episódio de fim de ano, tá ligado? Aquela promessa que a gente fez. Como é que era? Nossa senhora! A promessa de político. Carta Eu das já Mulheres. cumpri a minha. Eu não sei vocês. Eu não sugiro- tenho eu já não tenho mais como cumprir a minha a essa altura. Sugiro vocês voltarem e ouvirem, se não lembram das suas propostas. Eu lembro da minha e eu digo. Esse projeto é pra nova candidatura daí. Eu acho que eu não lembro que é o meu 100%, mas eu lembro de algumas coisas que eu disse, mas eu acho que o meu é Acho que possível. era o teu, acho que em particular era ler mais livros do que você tinha lido no livro no ano anterior. Então tá sucio. Esse ano a gente vai fazer em vez de fazer a promessa, a gente vai fazer um desafio de um faz o desafio pros outros dois. É ótimo, acho ótimo. Acho divertido. João está proibido de fazer mais contos curtos. Mas Eu isso digo- não é um desafio, isso é uma imposição. Eu digo, não nesse sentido, eu tava falando de tipo, sei lá. Tô brincando. Eu vou Leituras. eu vou Está desafiar. proibido de criticar os meus textos. Eu vou desafiar o João a ler um romance de autor brasileiro. Olha só. Porque cada vez que a gente posta lista de livro no Instagram, a lista dele só tem autor internacional. Isso é uma vergonha. A colonização. Mas muito que bem. Agora a gente chega nos 3 bambambãs dos nossos episódios. Episódio 3, também conhecido como o episódio com o melhor título do sindicato. Desafio número 5, a história de Joãozinho Cabeça de Lanterna.
Halloween. Esse episódio, não só isso, o título, a capa é fantástica. Que o Otávio conseguiu achar, não sei onde, uma menina fantasiada de táxi. Então, Nem eu sei mais onde que eu achei essa. Eu acho que foi muito providência divina você ter encontrado, porque foi Foi. a única imagem Nossa. no Google que você encontrou de uma menininha vestida de táxi. Nossa, eu já tava ficando puto com o João quando tava editando essa capa. Porque, tipo, ele dava muita ênfase na porra da fantasia do táxi da criança. Ai, mas ficou divertido. esse era o episódio, foi o nosso primeiro especial de Halloween, que saiu um pouquinho depois do Halloween, né? Saiu na semana seguinte, em 6 de novembro de 2020. E o desafio era escrever uma história com a temática de Halloween e o bônus era o protagonista ser sobrenatural. Os desafios eram um bocado mais simples, né, no começo. Os pontos também, né? Nesse episódio... Alguns dizem pro melhor, eram até mais simples, que depois a gente complicou pra caceta alguns até. Pois, tem que subir o nível, né? Tem que subir o nível. Nesse episódio nós falamos sobre Ichabod Crane, O Alto da Compadecida, Vampiro Capinzalense, Gel no Cabelo, Abracadabra, Coragem e o Cão Covarde, Taxi by Night, Futuro Utópico, Animais de Estimação, Válvulas de Escape. No Off-Topic, falamos sobre Sean Connery, Separar o Autor da Obra, O Retrato de Dorian Gray, Princesa Mononoke, O Túmulo dos Vagalumes, Convenção das Bruxas e Crusader Kings 3. O bom é que sempre que eu tiver dúvida de quando que o Sean Connery morreu, é só eu procurar o episódio de Sindicato. Que só assim pra gente falar do Sean Connery. Faz tempo já, hein? Faz tempo, meu amigo. Mas vem aí também mais um de Halloween em breve, né? Próximo desse aniversário. No Halloween temos que incluir a rainha de alguma forma. Eu acho que até no último Halloween a gente não chegou a fazer um desafio, a gente fez clubes do conto, não fez? Sim, no Que eu ano lembro que foi- passado foram 3 clubes do conto no mês. Quando eu tava fazendo a pesquisa pra ver quantos textos, aí do nada passou 3 clubes do conto seguindo, eu pensei, caralho. Mas agora tudo faz sentido. Eu acho que foi aí que eu trouxe o conto sobre a Branca de Neve, a releitura Isso. do Neil Gaiman. Porque acho que até pedi pra você acha que se O encaixa? Tots, Porque é uma história meio assustadora, assim, então... o Tots trouxe o do Edgar Allan Poe, e eu já não lembro qual que eu tinha Foi trazido de terror. o Coração Delator, né? O teu foi o Coração Delator, o meu eu já não lembro qual foi o conto, vou ter que procurar depois. Muito que bom, então agora vamos para o segundo lugar, Toates. O segundo, e esse aqui pra mim foi uma surpresa. Eu também fiquei surpreso vendo a lista aqui. Mas é um conto, é um clube do conto, ó, já dei o spoiler aí, que eu gostei muito. Foi publicado foi o Clube do Conto número 7, publicado 30 de junho de 2021, Terça-feira Gorda, do Caio Fernando Abreu. Um excelente conto. Sim, eu lembro que eu acabei lendo aquele livro todo e tinha vários contos bons. Mas esse é um conto muito, muito forte. Esse é do livro Morangos Mofados. Esse foi da temática LGBTQIA+, que a gente estava trazendo 3 esse que contos, acontece né? durante um dia de carnaval, né? Uhum. Isso, exatamente. Esse conto é muito, muito bonito, muito bem escrito. Bonito na escrita, na temática é um pouco triste. Como são todos os contos do Caio Fernando. Como são todos Ouso os dizer. LGBT, não. Não. Mas esse livro, até depois eu comprei o livro, depois que eu li, que o Tots trouxe esse conto. Comprei uma edição bem bonita, a capa é toda roxa, ela é arredondado nas bordas, a página, é bem bonito. E eu lembro, e tem um outro conto desse livro que eu gosto bastante, que se eu não me engano o nome dele é Aqueles Dois, que eu penso em trazer algum dia também. Numa revisita aí do Caio Fernando. É um livro de contos só dele? Só dele, sim. O Morangos Mofados é só dele. Muito que bom, então agora vamos para o número 1. Qual será o número 1? Sem muitas surpresas, acho que o número 1 é o primeiro episódio, Teorias da Conspiração. Ele é muito bom o primeiro episódio, cara. A gente começou muito bem. Como temática, com apresentadores, eu acho que a gente melhorou muito. Como conteúdo, tá muito bom. Sim, tem textos muito bons que é... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no... O homem com o poder o meu paranormal contra a água.
O meu texto era sobre o JK, era o segredo do JK, né? Que era aquela teoria da conspiração. É um texto que eu gosto bastante, tá? JK Viajante do Tempo. É. E o do Otávio era esse do cara que falava da água, né? Que era o louquinho da cidade. Isso, Que que ele sobe não. depois, né, inclusive. Ele não tomava água, que ele dizia que a água era um tipo de controle. E depois eu descobri que era uma teoria da conspiração real. Sim, sim. Foi durante o episódio, né? A gente falou. Foi durante o episódio que a gente descobriu que era real. E o do João, não tô lembrado qual que era. O meu foi um sobre, se eu não me engano, uma reencarnação do Keanu Reeves. Keanu Reeves. Não, também não era tipo Keanu Reeves, Viajante do Tempo, ou Ah, Vampiro, algo assim. E se eu não me engano, tem uma menção também sobre o meme da Avril Avril Lavigne. Lavigne. Isso, que eu não isso. peguei, eu lembro que eu não peguei, né? Eu também não, É, eu não conhecia essa lenda urbana dela, porque surgiu aqui no Brasil essa teoria da conspiração dela. aham. Então ter Se sido mantém. clonada e tal. Mas é que ela não surgiu, ela é real. Pois é, Mas né? o. Deixa eu falar a verdade, descobriram aqui no Brasil essa verdade sobre ela. Isso. Melhorou. Retratei. Esse primeiro episódio é até interessante. Eu vou deixar o link, né, do top aqui na descrição pra poderem ver. Mas esse inclui fotos, tipo, porque no meu texto, pelo O menos, do JK é muito bom, cara, as fotos dele. eu Meu Deus do céu. cito várias fotos, assim, que tem uma hora que um personagem puxa uma pasta, assim, então eu coloquei todas essas fotos pra ver ali. Uhum. E também tem de uma coisa que a gente comentou durante o episódio, que era aquela teoria da conspiração dos viajantes no tempo, que pessoas, são tipo fotos antigas de Uhum. pessoas com celular, supostamente, numa época em que não existia celular. Tem uma Uhum. foto dessas também que tá no post. E tem uma foto daquele jogo horrível da Sony, que eu não sei porque que tá ali, eu não lembro que o aquele do Ô, pé. Neck, O NEC, eu não sei porquê. você fala sobre. Acho que você tinha pego emprestado pra jogar. Isso, Você Pra fala ver se sobre. era tão ruim mesmo, e daí você fala, é ruim não, mesmo. eu lembro que eu nunca peguei emprestado esse, eu tinha É, ou esse jogo lá. tu jogou, ou tu jogou. É que não tá, nesse episódio não tá escrito separado off-topic, então, se calhar foi isso. Mas sim, esse aí é o top. E, tipo, ele é o primeiro porque ainda muita gente vai ouvir o primeiro, né? Eles começam a ouvir o podcast e voltam lá pro primeiro. Pra ver se O que não curtem. é o Vamos ver se essa recomendado. aposta vale a pena aqui, afinal. É, e a gente melhorou muito depois, né? Depois de um tempo a gente começou a ler os textos, É a isso. separar os Porra, é debates, verdade. né? Eu nem lembrava que a gente nem lia os textos. A curva de aprendizado, uma curva de aprendizado. É. Hoje eu digo que o nosso podcast está decente. Já não Está, dá mas mais. tem Já não dá coisas vergonha. tem coisas do passado que eu acho que eram melhores, sabe? Claro que entendo que tem a questão tempo e tudo mais, tipo, episódio tudo bonitinho com capa, era muito legal porque dava mais identidade Uhum. também, né, pros episódios. Um dia que a gente lucrar com o podcast, a gente contrata alguém para fazer as capas personalizadas. Sim. Isso você pode ter certeza. Mas eu acho que foi a Mas. partir do. Foi na segunda temporada. Não, na segunda temporada a gente ainda fez alguns episódios sem ler. Uhum. Eu não Eu lembro. lembro que a gente começava lendo uns trechinhos também, né? Depois a gente evoluiu pro Isso, texto inteiro. exato, isso começou na segunda temporada, a ler o trecho do Lê o conto. trecho. E daí aí o nosso departamento de sugestões falou: olha, vocês perdem muito tempo explicando o texto, né? O tempo que vocês perdem explicando o texto, vocês poderiam estar só lendo ele. É. E aí a gente falou: faz sentido. Pois é, veja bem. É. Que isso é o mais legal também do podcast, né? Tipo, a gente vai aprendendo fazendo os quadros, né? A gente às vezes faz algum de teste, vê que. É, Eu lembro porque que os primeiros também. Sempre os primeiros quadros novos são os mais longos, assim. Que a gente meio que vai fazendo a esmo, o debate, né? E aí depois a gente vai dando mais uma direção, vendo o que funciona, o que não funciona, né? Uhum. Mas é normal isso também, né, É. no ciclo. Hoje eu digo Então. que o mais refinado dos quadros ainda é o desafio, né? Que é o que a gente mais faz, assim. Ah, sim. Que a gente É o que a chegou gente num. fazia até antes de se tornar um podcast, né? Isso, que a gente Então, chegou bem normal isso. Na minha visão, que a gente chegou num bom balanço, assim, entre ler, debater e trocar figurinhas entre os contos um do outro, né? Com toda aquela cortesia de cavalheiros, né? Aquela Sim. elegância Trocar figurinhas sindicalista. do álbum da Copa.
durante o festival. Essas daí tão caras. Ouvi falar disso aí. Agora, chegou aqui agora, essa semana, eu acho, a semana passada, esse álbum da Copa. Mas eu vi que aí no Brasil tinha, tipo... Eu vi sem brincadeira, alguém no meu Instagram tava vendendo 2 figurinhas que era, tipo... Eu acho que era, tipo, R$ 700 as 2 juntas. É Era caro. uma É, coisa bem bizarra, caro. assim. Pô, Sim, devia ter mas o investido pessoal nisso aí. adora essas coisas. O que eu achei mais engraçado era o pessoal pesando o pacotinho, porque daí os mais pesados tinham as cartinhas especiais, né? Eu vi, era 4 gramas enquanto os outros era 3. Olha o Era, tipo, nível de ciência, cara, que chega. O É, nível de bicho. ciência. Mas tá aí, ó. Isso aí é um pouco off-topic, mas tá aí um negócio que eu tinha saudade. Álbum de figurinha, no geral. Era Cara, um negócio que eu adorava. te falar que na última Eurocopa a gente fez aqui a Lígia. Só que a gente já entrou meio atrasado, assim. Então já tinha começado a Eurocopa e tal. E agora, eu tava a fim de fazer agora pro da Copa do Mundo. O problema é não ter ninguém pra trocar. Daí, tipo. É, e tem essa cultura, né, cara, do Os trocar europeus são sem figurinha. graça, Não, mas é isso porque legal. senão fica tipo. Eu tenho aqui. Olha, isso aqui é uma pilha. Eu tô mostrando aqui uma grande pilha de figurinhas Nossa pra senhora. quem tá no áudio. Parecem cartas de Pokémon olhando de longe. Mas que, tipo, elas ficaram porque tudo repetido. Tem, sei lá, umas quase 100 figurinhas, talvez. E, tipo, não tinha por que trocar. Repetidas. Aí até dá pra entrar nos grupos de Facebook. Pá, mas é um Mas é empenho, cara. Facebook. É um empenho, é um empenho. Ficar Não tem lá. mais. É muito mais fácil quando você tá na escola, né? Na escola você vai lá, teus amigos estão colecionando, você Eu troca com tava, eles. Não, eu tava cara, pensando sobre isso, cara. Quem que foi o cara do marketing que teve a ideia genial? E se a gente trouxesse de volta aqueles álbuns de figurinha, mas sobre os jogadores da Copa? Porque eles se ligam, não, essa geração que fazia isso na escola Não, agora mas tá o. adulta. É. Não, mas sempre Mas o teve álbum aí. da O álbum Copa nunca foi sempre embora. teve, só que se popularizou mais Como agora, assim eu sempre acho. teve? Não é Sempre? relativamente recente isso? Não. Álbum O de, álbum da Copa álbum de sempre teve. futebol sempre teve. Sério? Mas claro. Sempre? Só que quando você era criança, João, era mais legal o do Dragon Ball Z do que o da Pois Copa. é, eu lembro que quando eu Aí era era criança, diferente. eu só tive acho que 2 álbuns de figurinha. Um era do Harry Potter e outro era do Dragon Ball Z. E eu não lembro se eu consegui completar os dois. Eu tenho até hoje, tá lá, um do Harry Potter. Dragon Ball Z é aquele que você tinha que comprar chicletinho e vinha a figurinha Isso. enrolada Isso. nele. Esse sem vergonhas eu tinha também. Não, mas eu A tinha. figurinha era uma bosta de colar, Era uma assim. bosta, cara. Meu Deus do Eu céu. tenho 2 guardados até hoje lá em casa, que é tipo muita nostalgia, que é um é esse do Harry Potter, que é tipo coisas do. É tipo do filme, as imagens, assim. É, o que eu tenho é do primeiro filme, se não me engano. Exato, é. Mas tá bem incompleto, assim. Nossa, não Sim. completei, sei lá, 20% lá. E eu tenho um outro muito massa que é do Pokémon, primeira geração. E aquele deve estar tipo 40, 50% completo, assim. Que é bem massa aquele. É tipo, sei lá, de 2000? 99, talvez? É bem velho. 2000 e menos 1. 2000 menos 1. Muito que bom. Esse Ah, foi o off-topic. o O off-topic. retorno do off-topic. Ah, nesse segundo, último no sentido mais recente, né, nesse segundo ano do sindicato, nós também tivemos uma novidade, que foi o vídeo, como vocês agora Ah, estão sim. vendo, Uhum. e o motivador disso também foi o YouTube. Então nós começamos o canal do YouTube deixa eu ver a data, o primeiro vídeo publicado lá foi em 9 de setembro de 2021, então acabou de fazer um ano de De YouTube também. E Olha só. nós começamos lá com o desafio número 30 das datas comemorativas. Foi o primeiro vídeo lá. E isso foi antes ainda da gente ter as webcams, né? No começo a gente tava publicando. Era só ondas de áudio. Isso. É, E às vezes eu trocava as thumbnail das imagens dependendo do assunto que a gente estivesse falando. Às vezes. Às vezes. quando dava ênfase, voia. quando dava voia. Quando dava voia eu trocava. Quando dava muito trabalho eu deixava quieto. Mas junto com esse. Com o YouTube veio um. Não é bem um quadro, mas veio uma categoria nova que é mais pro YouTube, que é os cortes. E o primeiro vídeo de cortes foi um muito bom, que é o Marmiteiros Profissionais. Esse aí é excelente. Esse é o Que é melhor corte. É um trecho do episódio do Desafio 36, intitulado João 832. Foi um desafio. Inclusive, Esse episódio eu adoro.
Eu adoro esse corte também do João, que é o João Padre. Que é só pegar uma foto de padre e coloquei a cara do João. Que a gente tava. Eu acho que. Eu não sei se o João que lia um versículo da Bíblia ou o que, eu já nem lembro mais o Não, contexto da acho parada. que é um conto do. Ou é teu ou é do Tots. Sobre um cara. Provavelmente é do Tots, eu acho. Um cara da época da escravatura que tá tipo doente e tal, e o padre vai se confessar É com o do padre. Otávio, é Não do é esse? Otávio. É do Otávio? Mas é Não, algum. acho É que um comentário que o João fez um bom padre. É isso. O comentário era esse, verdade. Olha, mas a gente ficou um bom tempo sem abrir a webcam. A gente só foi abrir a webcam no Clube do Conto 18, o Regresso do Morto. E isso aí foi há mais ou menos 6 meses atrás. esse é Deixa eu ver se legal. tem a data Esse é aqui. legal. É o cara que volta das minas, né? Esse Ah. foi. A gente só abriu as webcams no dia 19 de março de 2022. Desculpa, eu errei quando eu falei do primeiro no YouTube. O primeiro foi o Clube dos Contos As Tias, da Natália Borges Polesso, em 16 de julho de Hum, 2021. Eu falei errado. uhum. E aí, Tots, qual é o top 10 ou top Top, 5 do o, YouTube? o top 5 aqui, vamos fazer do YouTube. O que eu acho interessante é que o top 5 aqui no YouTube é totalmente diferente do Aí é top bom. 10 do Primeiro Anchor. porque a É. gente não publicou todos os episódios no YouTube. Isso é importante, né, ressaltar. Eu acho. Isso era um plano que nunca foi pra frente. Inclusive, eu acho que aqui do top 10 do podcast, dos episódios, eu acho que só 2 deles estão publicados no YouTube. Que é o Uhum. Clube o Extinção das Abelhas e o Trabalho Invisível. Eu acho que são os únicos dois, o Uhum. resto não, o resto é anterior. O Não Trabalho tá Invisível é ainda. o conto mais recente, né? Dos É. top 10. Uhum. Então, começando pelo número 5, Quinto lugar. Pam, 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 o pam. inesperado, o Clube do Conto número 11, Assombrações de Agosto, do Gabriel Garcia Marques. Esse daí foi um conto aleatório que eu achei, assim, do Gabriel Garcia. Ah. Eu E acho que. esse não é aquele da menina no cemitério? Que Não, não, é do depois Castelo. É do O Castelo. cara que vai passar uma nossa! noite no castelo, O né? do Castelo é legal. O do Castelo, esse é legal. É verdade. Cara, eu acho que esse foi meu conto de terror. Não é Aham. esse que tem Esse foi alusões o meu conto. sobre morango ser sujado a sangue? Sangue, Esse é também legal. tem. Legal. Não, o do. Mas também, o lençol pegando Isso aí. sangrando, sim. Esse conto foi meu conto de terror pro mês do Halloween. É bem Olha legal. só. E ele é curto, ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho. E é engraçado que recentemente eu vi que teve esse Clube do Conto não tinha tantas views no YouTube e aumentou recentemente. Eu até comentei outro dia não lembro se foi com o Otávio ou se foi no grupo ali, que Aham. eu acho que teve algum professor que deu um trabalho sobre esse Que deu algum conto e as trabalho sobre pessoas o foram Gabriel Garcia. pesquisar. Olha Espero estar só. ajudando acadêmicos. Só espero estar ajudando Igual teve acadêmicos. aquele episódio do conto. De quem que era o conto que eu trouxe? Eu não lembro quem é o autor. Mas sobre a agulha e a linha de costura. Ah, sim, tô ligado. Lembra? Que a gente discutiu. E daí eu até fiz uma indagação. Tá, mas será que ele quis dizer isso aqui com isso aqui? Não, perdão. Aquele da linha de costura da agulha foi um conto que eu sugeri. O conto que eu trouxe foi sobre a Igreja do Diabo. Uhum. E daí Do eu até. Machadão. Isso, a gente falava das franjas de algodão e sedas e tudo mais. E eu falei, o que ele quis dizer com isso? E você foi pesquisar e tinha um cara que fez um TCC, uma pesquisa sobre em cima disso. Sobre esse conto. Um artigo, um Ah, artigo. eu lembro disso. Olha muito aqui bom. o João tentando se redimir com o Machadão ao vivo e a cores. Ao mesmo tempo que critica Machadão no mesmo episódio. Eu Ele... critico Dom Casmurro. Lembra de separar a obra do artista? Pois é. não tem isso nesse sítio. Pois é. Não, né? Não fizemos isso com Lovecraft já algumas vezes. Isso não podemos fazer, não aceitamos, inadmissível. Mas vamos lá, número 4, Tots. Número 4 é o Clube do Livro número 2, Kentuckys, da Samantha Schweblin. Esse Olha os livro. kentuqueiros. Esse livro é um livro que fica. desgraçado. Esse é um livro que fica desgraçado bem rápido, sabe? Puta merda. Nossa, não dá. Não dá 30 páginas pra tu já tá pensando, putz, eu acho Sim. que esse livro não vai acabar muito bem, não. Assim, tem certa parte. Eu gosto que o livro começa com todos os mini contos, né? Ele começa
exceto com os contos avulsos, né? Tipo aquele primeiro das meninas lá com a câmera do cara. Todos os contos que tem uma alongação, que tem mais de um segmento, eles começam ok. Daí eles vão E aí ficando. vai. Eles começam a ficar suspeitos, daí é tudo derradeiro, cara. Puta merda. É. Muito que Eu acho bem. que esse também é um dos, se não o maior, um dos mais Os longos mais episódios. longos, um dos 1h e mais longos. 52, bicho. Mas eu acho que tem mais longos. Eu acho que o sindicato dos Porque. jogadores, que foi. Ele não tá em vídeo, ele tem só áudio. Sindicato dos jogadores, que foi a nossa única vez que a gente fez um jogo do Gamecast. ano. Eu acho que aquele lá tem mais de 2 horas, se eu não me engano. A gente falava bastante. Versão sem cortes. E aí, agora é o top 3, Tots? Os Big Boys. Top 3. Em terceiro lugar, temos aí o. É legal que tá bem variado. Esse top 5 aqui tá de categorias. Variado. Em terceiro, temos a pausa pro café número 4, que foi o especial ao vivo. Aquele Ao Rádio vivo. Osaba. Ao vivo. Ao vivo, Aqui, live em também era jogável? Sindicato Live em Joaçaba. Isso que foi no meu apartamento que gravamos. Casa. O próximo é em Portugal. Já Tá estamos fácil. providenciando. Bem-vindos, Bem fácil. O Tots fala bem-vindos, mas se vocês vierem, eu arranjo lugar. não, tem espacinho aí, ó. Um fica na cadeira ali com a saga no colo, outro fica na mesa do fundo, tá? Tá tudo Cara. certo, o cenário já tá ótimo. Tranquilo. Mas esse foi bem divertido, foi uma mega produção, acho que foi a nossa maior produção técnica. A única vez que a equipe contou com 2 assistentes técnicos, inclusive. Foi. Muito, muito profissional. E a gente se divertiu, porque meio que não tinha tanta pauta, mas a gente deu risada fazendo esse E episódio. incrivelmente é o episódio com o melhor áudio de todos. Por causa do Graças ao microfone Gustavo. devidamente especificado, graças ao Gustavo, Porque, como eu disse, o único episódio com uma equipe técnica dando suporte. Pois é isso aí. Muito bom. E falando- qual é o seu? Bom terceiro lugar. Falando em Gustavo, o segundo lugar no YouTube é o episódio de estreia do quadro Conta Aqui, com o conto do Gustavo, o quarto 140. Olha só. Por enquanto, o episódio de estreia, por enquanto, único do Conta sim. Aqui. Detalhes. Eu só fiquei. Eu acho que o que eu mais muito fico legal. triste desse dia foi que se perdeu uma gravação muito boa com ele pós-episódio. Que ele participou A da gente pausa pro gravou café. Pausa pro café que está no limbo. Foi pro limbo. Está no limbo dos episódios. Yeah. Mas esse episódio do Conta Aqui foi bem divertido. Foi uma dinâmica bem diferente, né? A gente trouxe alguém de fora pra conversar sobre algum conto que o Gustavo escreveu, né? Sim, Então, só tem 2 episódios que nós fizemos que tem contos 4 de fora, né? pessoas. O outro Detetives particulares. é o primeiro da Ah, segunda temporada. Mário Alberto, estreia do Mário Alberto. Tava tentando ver aqui qual era o... Que já fez algumas Saudoso, Mário Inclusive, Alberto. tá na hora dele reaparecer aí. Inclusive, está na hora dele reaparecer, mas Ele já fez saudoso, Mário Alberto. Saudoso. Algumas participações especiais. Nossa senhora. Mário Alberto, e o mais engraçado é que depois ele voltou em algum outro conto. Ele voltou, né? eu acho que em 2 contos, cara. E eu acho que os 2 foram meus, não tenho certeza. É só pra fazer. A gente faz essa só pra fazer piada, né? É impressionante. O comprometimento. E aí, qual é o primeiro lugar, Tortes? Esse Rufem ninguém os vai esperar tambores. mesmo. Em primeiro e, tipo, longe dos outros, temos o Disparadá. Disparadaço. Ah, tá. Nossa. Clube do Conto número 18, O Regresso do Morto, de Suleiman Kassamo. Esse com certeza também foi o professor deu algum dever de casa aí, né, cara? É possível, cara, é possível. Porque é muito específico. Inclusive, Mas se nós temos algum é o vídeo primeiro em vídeo. É o primeiro em vídeo, foi esse? É o primeiro em vídeo que eu digo que a gente tem as câmeras, né? Não o primeiro postado, mas é o primeiro que a gente abre as câmeras. Olha. 2 de 3. Pode ser. Uhum. Esse conto é muito bom. Regresso do Morto foi um conto bem diferente que o Tots trouxe. Depois até fui ler o livro porque ele é bem curtinho.
É o início da gente procurar autores mais, Externos. mais externos e menos conhecidos, né? Na cultura brasileira também. Interessante porque ele é moçambicano, né? E é um país que fala também português. Inclusive, fico curioso se esses ouvintes, algum deve ter vindo de lá. Eu não imagino que sejam Pode todos ser, brasileiros. por causa do nome, né? Por causa do nome do autor que a gente coloca, é É. verdade. Muito que bem. Esses são os nossos tops nos canais de stream, né? Mostrando que pro áudio e pro vídeo tem uma diferença do que o público procura, né? No vídeo, eu até tinha pensado nisso. O vídeo ele é mais. O pausa pro café, por exemplo, ele funciona melhor no vídeo, né? É um negócio mais contraído e tal. A gente não lê nenhum texto no pausa pro café, não tem nada disso. A gente só fala sobre as novidades e qualquer coisa que vem à cabeça às vezes também. Sim. Nossa, muito que bom. Aí temos os dados mais recentes dos últimos 2 anos de podcast. Vamos ver como que vai ser ano que vem, né, cara? Tá. Se vai mudar esse mais ouvido, número 1. Vamos excluir esse episódio para que não seja mais ouvido. Antes, Otávio, você falou sobre o conto do Gabriel Garcia Marques ser o teu do Halloween, não era? O teu, para aquele mês do Halloween, foi o Sou Fieri, do Álvares de Azevedo. Sim, sobre necrofilia. Necrofilia, tem que ter, né? Porque aqui, né, em 2 anos a gente aprendeu que a gente gosta de trazer contos leves, contos tranquilos, amenos. Né, João? Hein? Eu? Só contos leves que a gente gosta de trazer. O que? Eu Pra só alegria trouxe do show. conto o quê? De terror da Branca de Neve de um cara que resolve matar todo mundo. Só isso. É verdade, né? Tu trouxe o conto do Neil Gaiman que ele resolve matar o mundo inteiro, é verdade. É, eu fiz Que mais. também é um excelente Mas eu conto. também trouxe aquele conto super suave do Veríssimo. É verdade, o do Veríssimo é tranquilo. É divertido. É. Brindes. Todos os contos daquele livro são muito bons, Brindes, inclusive. brindes. Não, a gente já trouxe de tudo. Assim, eu acho que nesses 2 anos, uma coisa que dá pra dizer certeza, a gente tanto já escreveu sobre os mais diversos assuntos. Eu imagino que aqui, entre nós três, já tenhamos escrito sobre assuntos que nunca imaginávamos. E aí tá uma boa pergunta, pra eu tirar da cachola aí, fazendo ao vivo. Qual foi o assunto que você lembra de cabeça, assim, que te vem à mente, mais aleatório que você já escreveu nesses 2 anos pro sindicato? Ah, Tots, comece. Como o assunto mais aleatório? Que assim, na tua perspectiva, tu pensou: "Putz, você não se veria escrevendo sobre isso sem o sindicato", sabe? Talvez aquele episódio da dança. aquele é legal. Eu gostei muito do meu conto daquele. Aquele foi um desafio de ouvinte, inclusive. Uhum. Foi da. Pro Como é que era o nome da ouvinte? Elga É Pataki. o Gapataki, é. Da Elga Elga Pataki. Pataki. Foi da Elga Pataki e a gente. E realmente, eu também traria esse como um dos mais aleatórios que já escrevi. Mas eu acho que sim, temática aleatória. Não pelo resultado do conto, mas pela temática de eu nunca ter parado para pensar em escrever exclusivamente sobre esse tema, foi sobre comidas típicas. É algo que nunca me veio à Esponja. mente. Vou escrever sobre comida. Não, não, nunca foi algo que me veio à mente. E tu, João? Sabe que eu não tenho certeza? O da dança certamente foi bem inusitado. Eu não acho que eu não posso dizer comidas típicas também, porque a ideia foi minha, né, do conto. Uhum, Então, eu acho que, por exemplo, por que eu parei pra pensar nesse assunto? Eu acho que até comentei por causa do episódio com o Gustavo. Que eu uhum. não sei se Ele foi na fala parte. Do mate e tal, né? Mas eu não sei se foi por causa do conto dele ou se foi algo que nós discutimos no Pausa pro Café que foi pro Limbo. Que me veio na cabeça alguma coisa assim, pensei, comida. A gente nunca escreveu sobre comida, então eu acho que Uhum, talvez seja uma ideia bem interessante para um conto, para um desafio. uhum. Ah, acho que aquela. Não é que eu não me parei para pensar escrevendo, mas assim, eu já tinha tido essa ideia para um livro meu, mas nunca explorei a fundo, mas na hora de colocar isso em prática, fiquei assim meio em dúvida, meio incerto. Naquele desafio sobre as cores.
Verdade, as né? cores. Qual que era o desafio das cores? Era Que escrever um você... conto relacionado a cores, mas você não podia usar o nome de nenhuma cor nele. Exatamente. Não lembro o que eu escrevi. Ah, eu também não consigo. Eu lembro que eu escrevi alguma coisa, era alguma história sobre entrevista. Mas esse aí também entra naquela categoria dos desafio desgraçado, né? Que é aqueles lá que a gente joga a temática e se fode aí fazendo, né? Fale Uhum. sobre cores sem descrever. Eu lembro que outro era um que você não podia usar a palavra não. Acho que Ah, era. esse era legal, esse foi legal. Tinha um que não podia usar palavras com Ah, P também. Só que era ponto bônus esse. Era os ponto pontos bônus. bônus pra desgraçar, ponto bônus com rima, que eu odeio, detesto. Mas é aqueles pra desgraçar mesmo, pra não ser tão fácil, né? Ah, e na visão de vocês, qual foi. Esse é um pouco difícil até para mim, não consegui pensar ainda. Mas qual foi ou o desafio ou o texto favorito de vocês, assim, nesses 2 Próprio anos? ou de vocês, dos outros? Tanto faz, assim, Ah, Eu sei, texto ou desafio. eu, Eu acho que vamos começar por texto favorito. eu acho que o meu favorito eu sei que é a degoladora. Que é o A mais a Degolador. recente. Degolador é incrível, A é muito Degolador bom. é muito Agora, bom mesmo. se fosse um de vocês dois, já ia ser mais. Eu ia ter que lembrar. Porque pra mim é muito mais fácil lembrar dos meus. Dos Até. Sim, próprios, sim. né? Eu, Sim. eu não lembro nem de todos os meus. O meu favorito que eu escrevi, eu acho que é A Hora da Estrela. Um Uhum, que eu acho que ficou É bem muito bom, redondinho. né? Eu fiquei muito bom. Fiquei muito feliz com aquele texto. A uhum. de vocês, o Tots tinha mencionado a Degoladora, eu nem lembrava. É um puta texto, eu nem lembrava. Eu tava pensando mais no Chorume, que é um que, tipo, traz mais pra realidade, assim, né? É muito bom. Uhum. Eu tô tentando lembrar o nome do O meu do aqui. Otávio, o texto não é o meu favorito, mas ele é bom, só que eu fico. Sei lá, eu não gosto da temática. É Uhum. aquele. Eu não lembro qual que era o desafio. É aquele que tem uns adolescentes numa festa, tipo, num. Tipo, num sítio, Festa na assim. E daí pandemia? isso, a É festa o na de pandemia. danças. É o de Isso. danças. Ah, é o da dança daquele? Eu não lembrava se era Uhum. esse. Ah, esse aí eu gostei muito do texto, mas a temática. É que, tipo, a hora que você se liga, né, porque o baque do texto, aquilo ali me deixou na bad, sabe? Puta merda. Mas ele é um bom texto, ele é um bom texto. Ai, Meu ai. Deus. Uhum. Mas eu. O meu favorito que eu escrevi, deixa eu ver se tô procurando o título dele aqui, só um momento. O Casal do Apartamento ao Lado. Esse é o Ah, esse é meu, bom também. Isso é Esse é bom muito mesmo. bom. É o esse é o meu das. conto favorito da mulher que fica A ouvindo vizinha, né? o casal de Uhum. vizinhas. Esse era o do amor É. romântico? E esse era do amor romântico. Esse era do amor romântico. Inclusive, foi um desafio muito bom. Com contextos muito bons. É verdade. Ah, deixa eu pensar aqui, cara. Se fosse pra pensar de vocês, o da degoladora do TOTS realmente É muito bom, o é Igualador. excelente, mas eu gosto muito do Brasil alternativo do TOTS, Brasil paralelo do TOTS, Mas dos qual viajantes do deles? tempo. Ah, Porra, cara, todos eu É, acho tem. muito bons, todos eu acho muito divertidos. O primeiro eu acho que é o meu favorito, que você escreveu dos viajantes no tempo, né? Que tem aquilo eu e o antes. João do personagem. Sim, mas o primeiro deles foi antes ainda do Hum, podcast, é né? Eu verdade, acho que é só o verdade. último deles eu escrevi dentro dos desafios. Dentro do podcast, é verdade. E o do João, cara, tinha. Tem um não publicado que eu gosto muito ainda, que não foi publicado ainda, então é um Qual? spoiler. Um de aulas experimentais, que ainda não Ah, tá. foi Foi um dos mais publicado. recentes. Ai, que bom que você gostou disso aí. Ah, Excelente, fenomenal, eu é não. divertidíssimo. Ah, Eu considero, tipo, eu fiquei satisfeito com ele, mas eu acho até um pouco apelativo, né? Porque eu apelei muito pra própria proposta do texto, né? Uhum. Mas eu tinha parado pra pensar também, eu gostei do meu texto, aquele das comidas típicas, eu gostei, do bolo de laranja. Eu O acho do que foi o meu melhor que a gente Laranjas do fez. Inferno, É, né? Laranja do Laranjas do Inferno. Eu Inferno. gostei dele. E uma coisa que eu gosto que a gente começou a fazer de uns tempos pra cá, e foi meio que aleatório, eu não lembro se foi o Tots até que deu o primeiro título, fui eu. É isso, de colocar título nos contos, né? Que os Uhum. caras escreviam e não davam título pra porra nenhuma. Sim.
Aí, de uns tempos pra cá, a gente começou a dar título. Em alguns, a gente mesmo discute, né? É mais fácil do que em outros, Uhum. mas torna mais memorável, né? Torna mais fácil de você lembrar qual é o texto, o que que ele falava, né? Você relaciona muito com o título. Muito mais, né? E dá vida ao texto, né? Mas uma das coisas que eu acho que a gente se obrigou a fazer, acho que a gente até comentou do um ano, né? Que eu acho positivo, foi escrever em português, né? Que Sim, no isso começo é um apelo mais contra mim, né, no caso. não, mas o Tots também escrevia em inglês Porque... os primeiros. Eu acho que Sim, os mas primeiros eu dois. fazia questão de escrever tudo em inglês, eu acho. É, Mas é o que eu mas escrevia em inglês porque eu tava escrevendo contos que eram pra um livro, pra um jogo. isso, para um jogo, É, exatamente. Mas eu acho que, principalmente vendo o João transitar, né? No começo o João falava que tinha bastante dificuldade em traduzir expressões que ele usava puramente no inglês pro português, né? Porque tu não escrevia muito em português no geral contos, né? não, é bem difícil. É, Mas eu bem acho difícil. que tu evoluiu muito nesse quesito desses 2 anos, assim. Hoje eu já ouso dizer que seus contos em português são melhores, são superiores que seus contos em inglês. Hoje. Parando pra pensar e pra comparar, assim, eu sinto que se eu vou escrever em inglês um conto sobre algo do cotidiano, assim, eu me vejo tirando um pouco aqui da realidade do Brasil, sabe? Uhum, Então, eu acho que o fato de escrever o texto em português me ajuda mais a trazer o próprio cotidiano do Brasil aqui, sabe? Tipo, algumas referências, talvez aqui a Capinzal ou alguma coisa em Floripa que eu tenha vivido. Então, de uhum, fato, traz mais perto pra minha realidade aqui. Quando eu escrevo em inglês, os contos, em sua maioria, eram algo mais na ficção fantástica, né? Então, eu acho que o fato do idioma ajudar a mudar um pouquinho a temática, ou uhum, como eu encaro cada uma temática, tem bastante peso, assim. uhum. E a gente tem, nessa questão, a gente tem um olhar bastante viciado, né? A cultura Uhum. pop toda, que a gente. Os filmes que se assistia na sessão da tarde e tal, é toda a cultura americana, né? Não é a cultura brasileira, então é muito mais Sim. fácil, né? Você imaginar. Mas agora silêncio, pois Saga está se lavando no vídeo. Tivemos que censurar essa parte do vídeo. Não, eu tô lavando as patinhas, tudo certo. Sim. Mas essas eram as perguntas que eu tinha pra vocês. Vocês têm alguma outra informação que vocês gostariam de trazer nessa celebração, nessa festa? Um, eu não sei se isso chega a ser algo de discussão pro episódio, mas eu acho que até algo que a gente já tinha discutido em algum momento, ou comentado, sobre talvez gravar, ou entre aspas, regravar contos antigos como episódios. Tipo, contos Uhum. que não viraram coisas do podcast ainda. Sim, eu acho que é uma boa. Até pode ser. Não, não Pode precisa ser um ser quadro, antes. tipo, sei lá, do fundo do baú. Só que é um quadro que vai ter fim, né? Sei lá, o cara tirou o título agora, do fundo do baú. Mas pode ser tanto um desafio de antes da gente começar a gravar, como também pode ser um dos primeiros que a gente não leu o texto. Uhum. Também, Porque é também. interessante revisitar os textos antigos e ver agora, né, coisas Com que a olhar gente crítico mudaria. agora. Eu acho que isso é algo que a gente pode marcar pro fim de ano, começo de ano, sabe? Que é quando a gente Sim, dá sim, pra uma próxima pausa temporada, né? ali, né? É. Das férias, acho que é interessante. Mas sim, a gente tem. Cara, nem sei, acho que a gente tinha uns 20 contos já escritos de cada um, né? Antes de começar a gravar Tinha efetivamente. bastante, tinha um volume bem considerável. Como que a gente se reunia nos finais de semana, daí o Tots largou um dia, e se a gente começasse a gravar, né? Daí a gente ignorou isso por umas 3 semanas. E aí a gente foi no Teorias da Conspiração, que daí a gente começou a efetivamente gravar, né, as coisas. Foi. Até Foi. tem uns dois ou três antes que foram gravados, mas não eram, assim, Nossa, mas não tinha decentes. apresentação. Não, não, e nem o Teorias da Conspiração também não tem apresentação, não tem nada, é Não, só, a gente só vai, editou né? depois e colocou a apresentação. Adicionou uma apresentação, exato. Mas originalmente não tinha apresentação, não tinha nada, era tipo.
Realmente não sabia como fazer o Oi, pessoal, negócio. vamos ler o texto aqui. Partiu. Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse é o meu texto. Daí, quem sou eu? Foda-se. Foda-se. Parece que nunca ouviram um podcast na vida. Parece que nunca ouviram um podcast na vida. Não, mas é muito. Nossa, eu vejo que é muito mais difícil gravar, né? Quando você tem que vencer uns medinhos ali. Acho que esse Eu tipo acho também. que fica mais visível isso, pelo menos pra mim, naquele episódio que a gente gravou no teu apartamento, porque Uhum. parece que, sei lá, a gente esqueceu como é que faz a dinâmica. Eu, pelo menos, senti assim, né? Como é que a gente faz? A gente tá os três aqui em pessoa, como é que faz agora isso É, aqui? bem Porque, diferente, né? É bem Ao vivo. diferente. Imagina fazer isso pra vida é um negócio que tem que dar parabéns pro pessoal que consegue né? viver de conteúdo, de gravar conteúdo. Isso Host aqui de talk show aí. isso aqui também é uma coisa importante de deixar de disclaimer, o sindicato, né, é um programa nosso, mas ele é como um hobby nosso, assim, nós não Então, temos nenhum lucro em cima disso, nós não temos nenhuma monetização. A gente tem uma frequência meio adversa, porque somos nós que gravamos no final de semana, não temos um terceiro para editar, sou eu mesmo quem edito o vídeo e áudio, né? E a gente vai fazendo, É. né? Se algum dia der dinheiro, daí a gente reformula o Aí vai negócio. ser uma consequência positiva, É inesperada. uma consequência positiva, exatamente. É, e, pra finalizar, vocês querem indicar um episódio favorito de vocês? Não precisa ser favorito, ou algum que vocês achem ah, que as pessoas deveriam ouvir. Ahn, tanto faz se for recente ou antigo. eu Deixa acho eu que ver. a minha Eu, indicação é o primeiro episódio de Halloween. Que eu É o do acho que é o Joãozinho, cabeça de o abóbora? Joãozinho com a cabeça da abóbora. Cabeça Esse de Lanterna. episódio, É, né? cabeça da Isso, lanterna. perdão, perdão. Eu acho que esse episódio tem alguns dos contos mais divertidos que a gente já escreveu. E se tratando de um episódio de Halloween, ficou muito legal a dinâmica desse episódio. Deixa eu dar uma pensada aqui que eu quero indicar tanto um episódio que tenhamos em vídeo, que temos em vídeo, e um que não temos em vídeo. Um que tá só em podcast e um do YouTube eu quero indicar. Ahn, ok, eu vou indicar um que é mais recente, mas que é um que eu gosto bastante. Que é um de. Foi o primeiro episódio desse ano, que é o Desafio 35, Ano Novo, Vida Nova. Ah, esse é bom. E esse aqui ainda Nossa, tinha. eu tenho algum apagão desse episódio, eu não consigo lembrar. Esse a gente ainda falou muito sobre tipo, o que a gente fez nas férias, e daí os contos. O meu se chamava Nicotina, ah, que era A Vida de Joel, tem uma guinada súbita depois de reencontrar uma antiga colega da faculdade. Sim, O, sim. o teu, Otávio, era Uma Mudança no Olimpo, que era Zeus acaba de voltar para casa, mas ele não é mais o mesmo. Uhum. E, e esse aqui era o que você mencionou antes, o do João, que se chama A Metamorfose. Que é Chico conta Jeremias, que vem se sentindo muito sonolento e faminto. Certo, certo, E certo. o desafio desse era anotar aqui. Mas era algo sobre mudanças, É, né? uma, sobre a Inesperadas mudança na na vida. vida. Aham, sim, sim. E logo vem aí também mais um de ano novo, né? Já estamos aqui Sim. no terço final do ano. Vixe. Bicho. Eu quero ver sindicatos dos escritores quando todo mundo tiver ali seus 40, 50 anos. Quero ver os velhos, os escritores reaça, não, porque a literatura não é a mesma que era um dia. Quero Socorro. só ver, quero só ver. Conseguiu achar algum aí, João? Ah, sim, eu já encontrei um do, do YouTube. Eu quero indicar o desafio número 40 do YouTube, que também é o mesmo do podcast. É o desafio sobre nada. Um episódio sobre nada. E que é E- sobre muita coisa. Esse, por Que acaso, é sobre. eu também gosto muito desse episódio, e é um episódio que teve menos views, e eu acho que é por causa do título, que eu acho que não pegou muito É. bem. Não ajudou. É. Então aí fica a Mas é indicação um para ótimo. vocês verem que o nada, na verdade, é muita coisa. É muita coisa.
Uhum. E deixe-me ver aqui sobre os desafios do. Ah, tá. Achei um. Achei um que, inclusive, eu não lembrava qual que era a temática, mas esse aqui não foi. Esse aqui não foi gravado. É sobre o do diário. Escreva uma Não, história teve. cujo ponto central é a descoberta de um diário ou seu conteúdo. Eu acho que a gente Sim. não leu esse aqui. Foi Querido lido. Diário. É o nome do episódio, inclusive. Querido Diário é o nome do episódio. Então é o desafio 52. Confirma Não, aí se é o não, 52. mas é que o número é 52. diferente. A 52 numeração é no. diferente. Então veja A bem. numeração off é 52. Mas o Ah, episódio é Querido Diário, o nome. desafio Ah, número 23, de 11 de maio de 2021. Querido Diário. Esse Então episódio também é muito bom. pode ser esse, então. E aí a Esse. gente começou, e eu acho que foi nesse daí, ou foi em outro, mas perto desse eu acho que a gente começou a ler os diálogos com vozes diferentes. Outra adição importante. Eu não sei É, se foi nesse ou se foi num outro que é que teve a memória tá confusa entre um que o Tots escreveu que era só diálogo, daí ele ia ficar confuso só ele ler, e esse daqui que tinha voz do presente e do passado na história do Tots, que era um diário amaldiçoado ou um tesouro amaldiçoado, algo assim. Era um diário amaldiçoado. Uhum. Muito importante. Mas eu gostei então, da premissa que eu fiz ali na minha história, mas que eu acabei deixando aberto pra continuar. Inclusive, acho que foi até uma crítica do Tots. Acho que você começou, tipo, bem a história, só que depois você tipo, uhum. pá, me Sim, perdi. é uma Então história meio é de uma que eu, terror. Uhum. talvez tenha que revisitar E pra escrever finalizar, melhor. ou ampliar para um É, romance. E é Se livre, ampliar para é um livre. romance. Tudo é possível. é, Mas então, agora que nós deixamos essas indicações, quero passar para a finaleira. Um breve agradecimento aqui a todos que nos ouvem nesses 2 anos, né? Desde o começo e os que foram agregados no caminho, mas também os que virão. agradecer a todos os setores e departamentos desse sindicato, a nossa queridíssima amiga Lígia, que está sempre aí ouvindo, opinando e fazendo Olha aí o trabalho invisível, né? esses homens caducos a interagirem nas redes sociais. Sim. Nosso amigo Gustavo, irmão do Tots, que teve aí participando e também é um ouvinte assíduo, que está sempre comentando nos episódios. A minha namorada Letícia, que também ajudou muita gente na gravação ao vivo. E tirando fotos, né? E tirando Mais fotos. de uma Fotos vez. que a gente vai Essa- retroalimentar aí por anos. E ao nosso querido amigo Vander, que tá sempre comentando nossos episódios, Mandando sempre mensagem. mandando mensagem, trazendo mais informações sobre os contos. Ou comentando Ah, poemas no YouTube. ou comentando poemas, é verdade, isso. Que a gente fica muito satisfeito em ter esse feedback do Vander e também de outras pessoas que a gente teve, né? Algumas em episódios específicos, algumas a gente trouxe já contos de ouvintes que nos mandaram por e-mail para ler, né? Que se abriram ao ponto de compartilhar textos, Uhum. porque é o que a gente faz aqui no sindicato, né? A gente gosta de ler contos, pô, não existe texto perfeito, não existe texto certo também. A gente está sempre aqui para melhorar o conto um do outro, melhorar a escrita, procurar novas maneiras de escrever, às vezes histórias batidas. Nunca um constante processo de evolução de escrita, seja lendo, seja escrevendo, né? Hoje a gente faz meio que as duas coisas. Seja falando besteira na pausa pro café sobre. Seja falando sobre brindes de salgadinho Ou de Evangelion. ou de Evangelion, né? E é isso é o sindicato, é um ser vivo quase, né? Aqui buscando reivindicar direitos aos escritores e escritoras de É. toda a nação. E é E isso. nações externas também. E é isso. Obrigado por nos ouvir nesses longos 2 anos, né? É muito louco, porque parece que parece que foi ontem que a gente começou esse negócio. É o papo de velho, né? Parece que foi ontem É que a gente bizarro gravou. porque Mas é muito bizarro, cara, porque não pareceu que passou um ano, o sabe? podcast nasceu, de certa forma, meio que graças também aos trâmites da pandemia, né? Verdade, Então verdade, né? é bizarro Na pensar. verdade também a distância, né?
Nós temos claro. aqui um correspondente intercontinental. Transcontinental. E agradecer também aos meus colegas, Tots, ao meu colega João. Toda semana estão aí prontos para ler. Quando eu falo Por dos bem meus ou por mal. às vezes a gente larga texto improvisado um pro outro, então a gente tá aí firme e forte, debatendo, buscando melhorar e sempre mantendo boas discussões, né? Uma boa amizade aqui que a gente toda semana reforça nessas gravações. Então, gratidão, né? Vocês têm alguma mensagem final, meus amigos? Gratiluz. Gratiluz, namastê, Namastê. namastê. Dankeschön. Sim. Danke. Não, mas é isso. Só agradecer também. Ao Otávio também. E ao João, óbvio. E a todo mundo. É isso, todas as pessoas que o Otávio mencionou. Uhum. Isso, espero que no ano que vem temos também coisas boas pra falar. Espero que o podcast tenha crescido um pouco até lá. E espero que a gente continue se divertindo com os desafios, que é o que mais importa. Não é o que mais importa no fim das contas, né? A gente sempre. O importante é que, por mais aleatório que seja a temática, né? Aleatório no bom sentido, a gente O sempre se importante diverte. é espremer um texto no fim das contas, né? Espero que até lá a gente ainda tenha muitos trocadilhos pra tirar da manga. Eu vou tentar ser mais astuto nos meus próximos textos, então. Eu dei uma relaxada ultimamente. Mas eu não digo isso referente ao texto do duplo sentido ali. E fica aí uma última indicação também: Sindicato dos Trocadilhos. Temos um episódio chamado Sindicato dos Trocadilhos, que é excepcional. Esse aí a gente pega os trocadilhos e eleva a máxima potência. Máxima, assim. É um dos primeiros, eu acho. É um dos primeiros, bem no comecinho. Ainda era a época meio amadora, mas as piadas já se mantêm amadoras até hoje. Então tá, pessoal. Até o próximo desafio, o Clube do Conto, o Clube do Livro. Seja lá qual episódio você quiser ouvir, nós estaremos lá para você. Até a próxima. Tchau, tchau.